Allan Kardec, portanto, vai enfrentar o materialismo marxista, porque um pouco antes, Karl Marx havia apresentado a sua doutrina. Ele era discípulo de Spencer, o materialista inglês, e estava também na Inglaterra. E, curiosamente, esse Marx, que prega a doutrina que lhe tem o nome, era, como dizem os seus biógrafos, um ocioso. Nunca trabalhou. Viveu sempre às expensas da esposa, que era rica. E, no entanto, prega uma doutrina revolucionária que tem levado o mundo à falência, baseada em uma estrutura de natureza ética e falsamente científica. Primeiro, ele não era um filósofo, era um economista. Talvez ele entendesse um pouco de economia, mas não entendia nada de filosofia. Sendo discípulo de Spencer, ele coloca no seu tratado O Capital a melhor maneira de devastar um povo. E um dos itens principais é destruir a família, degradar a sociedade, para que se percam os padrões éticos, como estamos vendo no Brasil. Especialmente quando a digna ex-presidente da República apresentou um projeto a respeito da liberdade infantil de escolher o sexo que deseja ter. Não é importante a anatomia para o marxismo, porque o que interessa é a desordem, é a absoluta manifestação materialista, é a ausência total da dignidade ética. E então, Sua Excelência, a digna Presidente da República, apresenta esse projeto, que uma criança de 5 anos tem o direito de dizer qual é o sexo que deseja seguir. E, naturalmente, na escola, os professores deverão respeitar-lhe a identidade psicológica e não a identidade orgânica. E não deixa de ser ridículo. Que discernimento tem uma criança de 5 anos sobre sexo, que é apenas um aparelho excretor, porque não existem hormônios. O sexo ainda não está definido, sem dúvida. Mais tarde, no período da adolescência, quando a glândula pineal libera determinados hormônios e aparecem os órgãos anexos da sexualidade, é que surgem os conflitos da adolescência. É o momento em que o indivíduo, também desequipado de informações culturais, opta por esta ou aquela forma de expressar os seus sentimentos. E felizmente evoluímos de tal forma que o preconceito a respeito das expressões do sexo, não é da sexualidade, são perfeitamente toleráveis, aceitos na atualidade, como outros preconceitos contra as diferenças raciais, a conduta moral e etc. Mas é de surpreender-se que uma pessoa que se diga religiosa possa admitir uma situação dessa natureza. E então nós vemos a degradação moral no mundo, e particularmente no Brasil. Mas não são minhas as palavras. As palavras podem ser retiradas do Tratado de Psicologia do notável teólogo e psicólogo Rollo May, inglês, ou melhor, americano, que desencarnou faz 4 anos. Ele disse que os males da atualidade, da nossa sociedade em corrupção, são o sexismo, o egoísmo e o consumismo. E então, fazendo uma análise dos tormentos que assaltam a humanidade, fazendo a depressão, que se espera no ano de 2025 ser a primeira causa mortes, substituindo o câncer e as cardiopatias, diz que a depressão será o caminho do suicídio, e o suicídio será a primeira causa mortes da humanidade pela depressão. Neste momento, segundo a Organização Mundial de Saúde, existem na Terra 340 milhões de depressivos crônicos, fora aqueles que não estão diagnosticados. Em um livro publicado nos Estados Unidos, denominado O Demônio do Meio-Dia, de um grande repórter do The New York Times, Solomon, ele faz um estudo da depressão em 600 páginas.
e narra que ele também é depressivo. Ele já fez toda a terapêutica, inclusive as 200 terapêuticas auxiliares da medicina convencional, e que a depressão é um monstro, é o demônio do meio-dia. Depois que eu tive a ocasião de ler este livro, e um amigo americano conseguiu dele o autógrafo na sua obra em inglês, mandando-me, bem, eu não falo inglês, mas eu li a tradução em português e também li com dicionário em inglês. Como todo baiano, nós falamos todo o idioma, porque sabemos gesticular, somos meio italianos, falamos com as nossas mãos. O que me lembra uma coisa muito curiosa de italianos. Houve um acidente no navio e 2 italianos caíram ao mar. Um perguntou ao outro: você sabe nadar? Ele disse: não. E você? Também não. Bem, já que vamos morrer, vamos conversando. E conversando, eles chegaram à praia, porque conversam com as mãos. Então, eu também, de alguma forma, conversando, tenho lido algumas obras curiosas. E cheguei a uma conclusão muito peculiar sobre a depressão. Em 10 pessoas, 3 já foram depressivas. 3 são depressivas. 3 serão depressivas. E aquele que escapa vai tomar um choque tão grande que fica depressivo também. Então, nesse auditório, que eu calculo umas 2.000 pessoas aproximadamente, dentro dessa base, multiplique por 3 e veremos quanto depressivos somos, porque também eu tenho susto, sou uma criatura humana. Mas bem, então o que observamos? Esse conflito particular na área sexual, o sexismo, porque nós abandonamos a função sexual, nobre, digna, perpetuadora da espécie, portadora do prazer no orgasmo para as manifestações emocionais. O indivíduo completo, ele deve viver uma sexualidade saudável para poder, naturalmente, apresentar um estado de harmonia. Segundo o notável pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, todos nós temos arquétipos: o ego, o self, a sombra, mas principalmente o ânimos e a ânima. Todos os homens têm uma partícula de ânima, equivale dizer algo da sexualidade feminina, e todas as mulheres têm algo do ânimos, da sexualidade masculina. Trata-se aqui de um processo da evolução antropológica. Nós somos herdeiros da evolução genética, do ponto de vista biológico materialista. Mas do ponto de vista espírita, questão número 200, número 201, 202 do Livro dos Espíritos, o sexo é uma expressão que a divindade nos concede para a perpetuação, como nos animais e nas plantas. Mas também temos animais e plantas assexuadas. Então, na sexologia, nós temos várias expressões de comportamento. Há indivíduos assexuados, isto é, eles têm os órgãos, mas não têm função. A frigidez e a impotência. Logo depois, nós temos o fenômeno da organização e da emoção. A masculinidade, a feminilidade. Portanto, as manifestações do sexo tradicional para a reprodução. Mas também nós temos o sexo sob determinadas injunções. A psicologia não corresponde à anatomia. Nós temos o homossexualismo. E por fim, durante o período do rock metálico, surgiu a bissexualidade. Ela não existe. A bissexualidade, do ponto de vista técnico, nada mais é do que o abuso do sexo e a busca de novos prazeres. Nós teríamos o hermafroditismo, que é patológico. No entanto, aí estão as 4 expressões. Não nos importa, do ponto de vista sexológico, a função que o indivíduo queira exercer, merece respeito, desde que se respeite e nos respeite a todos nós. Então, nós estamos diante de um fenômeno biológico, psicológico e ético. Então surge o marxismo para poder corromper a sociedade e mantermos no estado de
materialismo vil, perverso, mais cruel do que o nadaísmo, o existencialismo de Jean-Paul Sartre e Madame de Beauvoir. Aparece agora, e estamos numa sociedade atormentada, em que o sexo deixa de ser uma necessidade biológica para ser nada mais, nada menos do que erotismo. Especialistas em erotismo estão nas redes de comunicação, nas comunicações virtuais, levando-nos à exaustão. E o que responde a psicologia? Somos uma sociedade de pessoas vazias. O indivíduo vazio, que não tem ideal. O jovem na escola brutal, agressivo, o bullying, o desrespeito aos mestres, o desrespeito aos adultos e uma falsa proteção dos direitos humanos apresentada pela ONU, de que não se pode repreender uma criança para que ela não tenha conflito. Então, é claro, os pais ficam com conflitos para não darem nenhum conflito ao filho e deixa o selvagem, porque o estado infantil, segundo a tradição e as notáveis pesquisas, por exemplo, dos sexólogos, psicólogos do século passado e deste, é de que é um animalzinho entre aspas, porque somos animais em forma humana, é que é necessária a educação. E educar é criar hábitos. Ninguém tem hábitos sem disciplina. A disciplina é fundamental à educação moral da criatura humana. E desde quando a família se degrada, não tem lar. E nós vemos hoje a escola transformada num campo de batalha, com exceção das escolas militares no Brasil. Por quê? Disciplina. A disciplina dá dignidade. E é exatamente o que, certo dia, Emmanuel, o guia espiritual da maior antena paranormal da humanidade nos 2 últimos séculos, Francisco Cândido Xavier, narra quando lhe apareceu o Espírito Emmanuel e convidou para ser a ponte entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Ele perguntou: e o que é que eu devo fazer? E o mentor lhe disse: 3 condições são indispensáveis. E ele, sorrindo, perguntou: primeira, disciplina; segunda, disciplina; terceira, disciplina.